Bom, gente, primeiro vamos falar o que é o padrão, né? O que é? Ah, Bruna, padrão, mas o que é isso? Que cargas d'água é o tal do padrão? A gente chama de padrão, de repetição, toda situação em que você está preso na sua vida, como se você andasse em círculos, que você não consegue ter um resultado diferente daquilo que você está manifestando na sua vida. Então deixa eu pegar aqui um exemplo eu vou pegar um exemplo de relacionamento porque fica muito fácil ilustrar e porque é muito comum a gente ver, tanto nas minhas clientes, quanto em amigas e amigos, quanto em pessoas conversando por aí a gente percebe isso, e eu também já vivenciei padrões de relacionamento. Então é muito fácil identificar, né, um padrão de relacionamento. Então vamos falar aí a princípio sobre o padrão de relacionamento. Então o que é o padrão? Eu começo um relacionamento, vamos supor, deixa eu pensar numa maneira que fique bem clara aqui pra vocês. Bom, conheci um rapaz, né? Eu me relaciono com rapazes, mas vocês, independente do sexo e sexualidade, é só adaptar. Me relaciono com rapazes, conheci, a gente tá ficando junto, fluiu uma química bacana, o papo é bacana, a gente tem tudo a ver. A gente começa a ficar, a gente começa a se envolver. Chega um determinado momento que eu começo a me esforçar, e o cara começa a não devolver tanto, e daí eu começo a meio que ter que implorar pra estar com o cara, e ele sempre com uma desculpinha diferente, e aí chega um momento que eu vejo que eu não tenho mais o que fazer porque o cara não quer estar comigo, e aí de repente ele fala que não quer nada sério, que não é bem isso que ele queria. Pode ser que no discurso fosse outro assunto, pode ser que no comecinho ali da relação o discurso dele fosse que estava preparado, que estava querendo um relacionamento sério, mas aí começou a ficar comigo e tal. E eu não sei disso ainda, porque eu não descobri que eu tenho um padrão, mas aí eu acho que o cara é um canalha, porque afinal ele falou que queria um relacionamento sério, de repente não quer mais. De repente conseguiu, né, me levar pra cama, não quer mais um relacionamento sério. Cadê aquele homem que queria um relacionamento sério? Aí termino com ele, fico super magoada, chateada, mas tudo bem, a vida anda, a fila segue. Conheço outro cara, começa da mesma maneira, ou a gente pode se conhecer de maneiras diferentes, né? A gente se envolve, a gente se dá super bem, né? A química é super boa, o papo é super legal, fica super agradável. Aí começa o negócio naquele ponto ali que, peraí, aí a gente se assume, você vai conhecer minha família, eu vou conhecer a sua, né? Vamos ir adiante com isso. Aí o cara começa a ramelar, começa a derrapar na curva, né? Então daí começa a já não me querer ver tanto, aí já começa a dar uma escapada, aí já eu marco com ele, ele desmarca, aí eu já começo a me esforçar, e me esforçar, e me esforçar pra estar com ele, e ele não se esforça, não se esforça, não se esforça. Inclusive, amores, essa questão do dar demais e do receber, eu tratei na live sobre as 3 ordens do amor, tá? Eu tratei na live sobre as 3 ordens do amor. Então, quem não assistiu essa live tá incrível, eu recebi muito elogio dela. Vale a pena vocês verem, tá aqui no IGTV, é só vocês irem na abinha do IGTV, tá lá 3 ordens do amor, ou lá no meu canal no YouTube, tá? É uma live imperdível. Eu recebi muito elogio aí, modéstia à parte, ficou boa mesmo. E então, aí, de novo eu repeti isso, comecei a dar, o cara ramelou, caiu fora. Ah, me veja bem, eu não quero nada muito sério, acho que não tô pronto. Caiu fora, mas ué, e aí? Não tava querendo um relacionamento sério? Depois conheço outro cara e aí de repente eu falo, não, dessa vez eu vou dar menos. Dessa vez eu tô ligeira, né? Já tava ali insistindo, vou fazer diferente, não vou pra cama tão cedo, vou esperar mais tempo pra, né, ir pra cama com ele, não vou ficar tão disponível. E aí eu começo, e aí parece que aquilo funciona ali no comecinho, né? Ele fica correndo mais atrás, ele fica se esforçando um pouquinho, aí quando eu viro pra ele e falo, então vamos, né? Chega naquela hora de aí, vamos assumir, não vamos, vai colocar no status do Facebook, vai andar de mão dada no shopping, vai almoçar com a família em domingo. Aí já começa a ramelar de novo. Quer dizer, aí eu falo, mas eu mudei de atitude, eu mudei de jeito, o cara não quer? De novo? Que catinga é essa que eu tô traindo esses caras que não querem? Esses caras só querem me usar. O que tem de errado comigo? Falo, bom, tô com o dedo podre. Aí conheço outro cara, faço tudo diferente. Nem vou pra cama com ele. Aí eu já falo, quer saber? Só vai me levar pra cama se colocar anelzinho no dedo, se for no almoço de família, no domingão, se andar de mão comigo no shopping, se colocar status no Facebook, cansei de ser trouxa, não vou mais cair nessa. Aí o cara tá super interessado, tá super envolvido, começa, a gente não fez nada, não fomos pra cama. Mas começa, chega uma hora que aí, ou é ou não é, né?
O que acontece? O cara, veja bem, não é bem isso que eu quero, cai fora também. Aí eu viro e falo, putz, que pariu, né? Eu tô aqui fazendo de tudo, mudei de estratégia, mudei o lugar de conhecer esses caras, mudei o jeito de agir, mudei até a forma de falar. Deus, o que tem de errado comigo? O que tem de errado comigo que eu tô ali me esforçando, que eu tô ali mudando e eu não consigo um relacionamento sério? E aí Deus toca o meu coração e diga, minha filha, parece que temos um padrão de repetição, não é mesmo? Parece que tem algo aí que você repete incansavelmente, sem perceber. E aí eu falo, não, mas com fulano foi diferente. Não. Com fulano eu fiz diferente, não pode ser um padrão, não tô agindo igual sempre. Pois é, mas a maneira que começa e a maneira que termina é sempre a mesma. E aí, é claro que isso aí a gente tem que perceber com um certo autoestudo, né? Com autoconhecimento, meditação, com uma reflexão sobre o que você vem vivenciando. Eu tô dando aqui o exemplo de relacionamento porque, como eu disse, é muito fácil identificar e as pessoas veem muito isso no dia a dia, mas vocês podem adaptar para qualquer situação na vida de vocês. E aí é você parar e pensar assim, bom, não deu certo aqui, não deu certo aqui, não deu certo aqui, não deu certo aqui. O que... Aí você faz a perguntinha mágica. A perguntinha mágica. E essa perguntinha mágica a gente tem que fazer. Pra tudo na sua vida que não tá dando muito certo, você faz a perguntinha mágica. Deus, universo, deusa, guias, mentores, eu superior, pra quem você quiser nomear e você pergunta. O que eu preciso enxergar sobre essa situação que eu não estou enxergando? Essa é uma dica. Isso é técnica de barras de axis, tá? Pergunta. Fazer pergunta sem procurar resposta especificamente. Só pergunta e o universo vai te trazer a resposta. Deus, universo, blá blá blá. O que eu preciso aprender com essa situação? E aí você começa. Você tem dois caminhos. Primeiro você pode fazer o caminho analítico, que é do seu cérebro, para ver se você consegue extrair alguma gotinha de sabedoria dali. Mas é um caminho que é mais difícil porque o cérebro está atrelado a esse padrão que é inconsciente, né? E eu já vou falar o porquê desses padrões, tá? Mas por enquanto eu tô explicando aqui o padrão. Então, o cérebro já está atrelado a esse padrão que é inconsciente. Quando ele procura uma resposta para sua vida, ele procura uma resposta dentro do padrão que ele já conhece. Então, como é que eu vou ter um resultado diferente se eu estou perguntando pro mesmo cérebro que já fez um monte de cagada, um monte de bosta? Não é? A mesma coisa que eu perguntar, sei lá, pra uma criança, a criança tá ali enfiando o dedo na tomada, ou sei lá, a criança tá ali fazendo zona, sujando toda a roupa. Você perguntar pra ela, como seria não sujar a roupa? Ela não sabe, ela só sabe fazer o que ela tá fazendo ali, né? Então, é assim que funciona o nosso cérebro. Ele funciona ali, ó. Eu sempre falo, gente, isso é importantíssimo. A nossa mente racional, e inclusive nós mulheres temos essa mania de querer controlar tudo o tempo todo, incansavelmente, né? A nossa mente racional, ela é 10% da nossa capacidade cerebral. Isso significa que 90% da minha capacidade cerebral são coisas que estão no meu inconsciente. Então, claro que isso inclui questões como andar, que já virou automático, falar, já não preciso pensar em falar, eu já consigo falar automaticamente. Meu coração bate, eu não preciso controlar racionalmente, ele está no meu inconsciente. Então essas funções todas estão no nosso inconsciente, mas também essas informações que nos fazem aí correr atrás do rabo a vida toda, né? E pensa quanta coisa não é que a gente não tem acesso aqui no racional. Mas a gente, e aí a gente eu me incluo nessa, embora seja algo que eu esteja me trabalhando e melhorando muito, nós mulheres, os homens principalmente, tá? Mas estou dizendo as mulheres porque conta a nossa natureza. A gente não foi preparada para controlar nada. A gente não tem isso não é natural da gente, né? Esse controle, não é natural da gente. Mas a gente tem uma mania absurda, e é uma das coisas que eu mais vejo nas minhas clientes, gente, todas vocês, é a mania de controle. É o excesso de controle. É o padrão de controlar aquilo que não precisa ser controlado. Né? É você querer ter controle da sua vida o tempo inteiro, tintim por tintim. Você quer que tudo saia do jeito que você quer. Então, se você vai viver um relacionamento, você quer ver se está começando. Mas você não se limita na sua insignificância
de ir vivendo aquilo e vendo o que aquilo vai dar. Você já quer controlar se aquele relacionamento vai ser o que você quer pra sua vida. Você já quer controlar se aquele cara, aquela mulher vai te pedir em casamento. Você já quer controlar se aquele é o relacionamento que veio pra ficar. Você não se limita em viver a experiência, estar no aqui e agora. Você quer controlar. E aí você vive ansiosa, você vive estressada, você vive deprimida, você vive angustiada, você vive sofrendo sem necessidade. E quem escolhe o seu próprio sofrimento é você. Porque você tá sempre querendo estar um passo à frente de si próprio. Gente, que desgastante. Pensa nisso. Você sempre querendo estar um passo à frente de si próprio, controlando o que vai acontecer, ou então você sempre querendo controlar o que já aconteceu. Eu não sei o que é pior. Se é você aí, que fica tentando controlar o que já aconteceu e aí fica em depressão, porque não pode mudar, não pode fazer nada pelo que já foi. Ou se é você que fica tentando controlar o que ainda vai acontecer e aí fica ansioso, com síndrome do pânico, porque tá sempre querendo estar um passo à frente e não tá experimentando e vivendo no aqui e agora. Então a gente tem essa mania de querer controlar. A mente foi feita para controlar, né? Deus criou o cérebro e o diabo foi lá e criou a mente. Que é essa nossa necessidade de controlar tudo o tempo inteiro. A mente é maravilhosa e o controle também, ele não é nosso inimigo. Mas a gente tem que saber qual é a hora de controlar. Então eu controlar aqui os meus trabalhos, minhas planilhas no computador, a minha cartela de clientes, eu controlar ali os pagamentos que eu recebo, os gastos que eu tenho, eu controlar a minha maquiagem, eu ver se meu batom tá certinho, se o áudio tá legal, o enquadramento da câmera. Perfeito, é pra isso que minha cabeça tá aqui. Agora eu querer controlar os resultados de relacionamento, de prosperidade, de abundância, Gente, é loucura e é por isso que tá todo mundo louco hoje em dia. Porque a gente quer controlar tudo o tempo inteiro, porque a gente foi estimulado a... Eu tô fugindo do assunto, mas eu vou continuar aqui rapidinho. Porque a gente foi estimulado a competir com todo mundo o tempo todo. Isso é uma característica do mundo patriarcal. Esse estímulo pela competição. E aí fica todo mundo surtado, querendo controlar, porque eu tenho que competir, eu tenho que ser melhor que fulano, que fulana, eu tenho que ter 1 milhão na conta de tal idade, eu tenho que ter relacionamento de tal maneira. E aí eu não tô só competindo comigo mesma, ou só com fulano, tô competindo com todo mundo o tempo todo. Porque aí a sociedade diz que mulher com 30 anos tem que estar casada e com um filho, né? Porque era assim antigamente. Na minha idade, minha mãe já tinha todos os meus irmãos e casada já há um tempo. E eu tô aqui solteira, não casei ainda. Pra mim isso não é um incômodo, pra mim isso é leve. Mas já foi um incômodo, já foi pesado porque eu senti a pressão e a cobrança dos outros, né? E assim é com todo mundo. Então, a gente quer controlar tudo o tempo inteiro, porque a gente quer corresponder às nossas próprias expectativas, a gente quer corresponder também à expectativa dos nossos pais, da nossa família, porque a gente quer pertencer, né? Lembra da ordem do pertencimento? Quem tá me acompanhando aqui vai lembrar. A gente quer pertencer. Mas eu quero também controlar o que você vai pensar sobre mim, porque, imagina, eu tenho que ter controle sobre isso, eu tenho que ser impecável, eu tenho que ser aceita, eu tenho que estar maravilhosa, tem que estar tudo impecável na minha vida. Aí eu fico uma louca surtada. Eu fico a louca controladora, que eu brinco com meus clientes aqui, que é tudo as loucas controladoras. E eu falo com propriedade, e eu falo sem sentir que eu tô ofendendo ninguém, porque eu já fui a louca controladora. Ainda sou um pouquinho. Mas já melhorei muito. Muito! E hoje eu sou muito mais tranquila e fluida. Eu uso o controle naquilo que eu tenho que usar. Nos meus horários, o controle com as minhas planilhas, com os meus clientes, com os pagamentos, com a parte financeira, com, sabe? Ok. Mas agora em outras coisas a gente tem que viver, tem que deixar fluir. Senão eu fico surtada, ansiosa ou deprimida. E não dá, né? Mas eu vou voltar para o assunto do padrão aqui. Acho que alguém precisava ouvir isso aí. O que eu mais escuto, você não vai ter filhos? Não. Carol, mas não é. Porque daí se você tá casada, você tem que ter filho. Peraí, se você é solteira, tem algo errado, tem que estar casada. Se tá casada, tem algo errado, tem que ter filho. Se tem filho, mas você tem filho e tá fazendo isso? Mas o que vocês vão pensar? Mas não é assim que mãe de família se comporta. Então a cobrança nunca vai acabar. Ela não acaba. É você que tem que aprender a tocar o FODA, né? FODA, tracinho C. Pra não falar palavrão aqui. Se bem que também falar palavrão tá tudo bem, né, gente? Então, gente, e aí, todos esse nosso excesso de controle é o nosso cérebro tentando controlar as situações. E quando tem um padrão no nosso inconsciente, é um cérebro
de uma louca controladora, tentando controlar resultados com base de uma ótica de quem tem um padrão inconsciente. Olha que loucura. Quem é que não surta? Ainda bem que surta, porque aí eu tenho profissão, né? Porque surta, não tem jeito. E aí você começa achando que sua cabeça é super inteligente, que ela sabe como agir, você começa a mudar a estratégia. Então, voltando ao exemplo do relacionamento que eu dei. Você começa, bom, então eu não vou pra cama até tal fase do relacionamento. Bom, não deu certo isso. Bom, então o que eu tenho que mudar? Ah, então eu acho que eu vou mudar o jeito de me vestir, não deu certo. Fica aí tentando controlar algo e você não olha pro mais importante, que é a sua energia inconsciente em relação a isso. E é lá que tá esse padrão. Então deu pra entender o que é um padrão de repetição? Se vocês estiverem me acompanhando aí, já dá uns coraçãozinhos e me fala aí, Bruna, você tá falando que nem uma louca frenética, não tô entendendo. Vocês me falem, que vocês sabem que eu me empolgo, né? Me empolgo, quando eu vou ver, tô lá na Conchichina. Então, isso aí é o padrão. Agora, o porquê que esse bendito existe? Né? Quem convidou esse tal de padrão pra fazer parte de mim? Quem chamou o padrão pra fazer parte de mim? Muitas vezes foi você mesmo, tá? Eu acho que sempre, na verdade, tá? Porque assim, dentro da visão sistêmica, e a gente repete muitos padrões sistêmicos por fidelidade sistêmica, a gente, antes de estar aqui encarnado, encarne outro, escolhe ali, vou reproduzir esse padrãozinho aqui de boa, que é pra aprender alguma coisa nessa vida. E aí depois você esquece que você concordou com aquilo, você esquece que você tinha que aprender com aquilo, aí você vira louca, controladora, frustrada ainda por cima, porque ficou tentando lutar contra aquilo ao invés de acolher. Então, na filosofia sistêmica, a gente visualiza, e como eu não consigo separar mais, eu sempre que eu vou tratar um cliente, eu investigo se aquilo é sistêmico ou se aquilo é adquirido dele mesmo, né? Lembrando que uma coisa nem sempre é separada da outra. Mas, um exemplo, tô falando aqui do lado sistêmico primeiro. Falar de relacionamento também, que eu sei que vocês gostam. Minha tataravó, ela teve uma paixão, né? Se apaixonou por um homem lá, tempos atrás, mas ela tinha sido prometido para outro. E aí ela foi obrigada a casar com esse outro, que ela não suportava, que era um homem que batia nela, que era um homem que fazia um sexo forçado, que era um homem que obrigava ela a limpar, escravizava, um homem que definitivamente acabou com a vida dela, tá? E além disso, além dela ter tido um casamento super sofrido, isso é factídico, tá, gente? Não é verdade. Tô inventando uma história aqui pra vocês entenderem. Embora até tenha uma história semelhante aí nas antepassadas. Mas aí, ela viveu isso, então além dela viver um casamento horroroso, sofrido, doído, ela ainda abriu mão do grande amor da vida dela à força. Ela era apaixonada por outro. Ela sofreu demais, mas ela sofreu tanto que ela nunca foi feliz no amor. E aí a minha bisavó, que é filha dessa tataravó, nasceu, às vezes pode ser que pule geração, às vezes pode ser que não pule, tudo isso depende, cada caso é um caso, é tudo a se analisar. Ela também não consegue ser feliz no amor. Ela não teve aquela história tão complicada, ela foi forçada a casar também naquela época, supondo-se, né? Mas até que ela gostava do marido, ela gostou dele, só que ela nunca conseguia se entregar completamente pra ele. Ela não conseguia ser... Ela tinha resistência em relação ao relacionamento afetivo. Por quê? Daqui a pouco a gente vai falar sobre. Então ela não é tão feliz. Já a minha avó, essa aí, coitada, só tomou, se lascou a vida inteira. Teve, sei lá, 5 casamentos, não ficou com ninguém, tinha um grande amor que nunca se declarou, e via relacionamentos como fala? Triângulo amoroso. Tudo dava errado na vida afetiva dela, uma porcaria. Aí a minha mãe é super bem casada, tá, gente? Super feliz no amor, mas eu tô aqui puxando pra fingir aqui. Aí minha mãe também. Só se envolve em relacionamento de triângulo. Só vive relacionamento
que batem nela e ela termina, depois se envolve com alguém que não tá disponível pra ela. E eu nasci de um desses relacionamentos aí, e aí eu também tenho esse bendito estigma, não consigo viver relacionamento nenhum. Aí a gente vai lá fazer a constelaçãozinha ou alguma terapia com abordagem sistêmica, quando a gente fala assim de família, de coisas hereditárias, a gente tá falando sistêmico aqui, né? Aí eu, querendo resolver essa situação, porque afinal não aguento mais, fui lá no terapeuta e descobri que por lealdade à minha tataravó, eu também não era feliz no amor. Nem eu, nem a minha mãe, nem a minha avó, nem a minha bisavó, tá? Porque ela sofreu tanto e aquilo foi tão marcante, tão injusto pra ela. Lembrando que quem me acompanha já sabe que eu já falei isso. Na abordagem sistêmica não existe injustiça, existe compensação. Mas foi um preço muito alto que ela se pagou para que eu estivesse aqui hoje. Então, como se eu agradecesse Bisa, tataravó, se não fosse por você, se você tivesse feito diferente, se você tivesse ido atrás do seu amor, eu não estaria aqui hoje, né? Porque é uma consequência de fatos. Eu só pude estar aqui hoje porque ela foi casada com aquele marido, que teve aqueles filhos, casou com aquele, e sistematicamente assim. Então eu falo, Bisa, tataravó, se não fosse por você e por toda a sua dor, eu não estava aqui hoje. Então, a você, eu te prometo, eu nunca vou ser feliz no amor. Eu só vou me atrair por homens indisponíveis. E o universo está cancelado, revogado, destruído, descriado qualquer acordo que possa ter sido feito. E é pra isso que a gente procura um terapeuta, para trazer a luz para isso. E aí a gente vive aí um padrão sistêmico. Vocês percebem que é um padrão de repetição? E ele é sistêmico ainda por cima, porque não é só eu que estou repetindo o padrão, é todo mundo ali das minhas ancestrais em uma fidelidade. Outro padrão é, por exemplo, quando eu era criança, eu tive um pai que não me criou, ou que me criou, mas só me tratava mal. E por algum motivo, ou então me tratava bem, mas em algum determinado momentinho ali da vida, ele me tratou muito mal e aquilo pra mim foi significante. E eu me senti muito rejeitada. E eu fiquei com uma ferida de rejeição tão grande que eu associei que o amor que um homem podia sentir por mim era igual a uma rejeição. Então, o meu inconsciente infantil, de uma criança que está em formação da psique ainda, o meu inconsciente ali, né, ele registrou a informação. Um homem que ama, e você, para amar um homem, tem que ser rejeitada. Por quê? Porque aquela ferida de rejeição, que meu pai me ensinou isso, que amor com um homem é igual a rejeição. E cada caso é um caso, tá? Tô dando um exemplo só para vocês entenderem por que se formam os padrões. E aí eu aprendi isso. E aí o que vai acontecer? Eu só vou viver amores em que eu sou rejeitada, porque se eu não for rejeitada não é amor. Entende? Faz sentido lógico? Não faz. Eu sei que amor tem que ser recíproco, tem que ser lindo, maravilhoso, bem tratado, equilíbrio entre dar e receber, blá blá blá. Mas falar isso pro inconsciente. Se fosse fácil, não precisava de terapeuta, né? Por quê? Porque aí a gente precisa fazer o quê? Ir lá. Primeiro descobrir essa informação que tá no seu inconsciente, né? Porque de repente você nem sabe que essa informação tá lá. Então você tem que primeiro descobrir que tem essa informação, que as coisas não estão dando certo porque tem um padrão ali. E em segundo lugar, você precisa tirar aquela informação, ressignificar aquela informação e dar uma nova visão de mundo, para que o seu cérebro aprenda um novo caminho que ele não conhece ainda, né? Para que esse cérebro, por exemplo, nessa situação específica, aprenda que amor, que o seu pai pode, que você se sentiu rejeitado em algum momento pelo seu pai, mas que não necessariamente ele não te amava, né? E em segundo aspecto, que para você viver um amor feliz, tem que ser recíproco, tem que ter equilíbrio entre dar e receber, totó. Então você faz ali, em Tata Healing a gente chama isso de remoção e downloads de crenças, né? Em outras técnicas a gente pode falar do ressignificar. Então você ressignifica aquela informação. Então é como se até hoje eu achasse que um colar era isso aqui, né? Isso era um colar. Então eu ia passar minha vida inteira procurando isso aqui de colar, porque foi isso que eu aprendi que era um colar. Quando eu vou ali e ressignifico aquele padrão, aquele quer que seja, né, o terapeuta, ou eu mesma sozinha, porque eu posso fazer esse trabalho sozinha também, se eu me empenhar bastante, e se eu tiver paciência comigo mesma, se eu me dedicar a outro conhecimento, eu vou ressignificar isso, e aí de repente eu vou aprender que um pingente e um colar é isso aqui.
E aí, então, agora, automaticamente, quando eu procurar um colar, eu não vou procurar esse colar mais, eu vou procurar esse. Porque eu já aprendi que esse é o colar. Por mais que a minha mente racional soubesse que esse era o colar, eu estava em busca desse, porque era esse que estava no meu inconsciente. E o inconsciente, ele é o que faz você ter emoções, é o que causa em você as reações, é o que trabalha na sua energia. Né? Porque eu vou aqui, eu ser redundante, porque eu falo muito disso aqui no canal, mas tem gente aqui que tá comigo há pouco tempo, a gente tá há muito tempo, então é sempre bom reafirmar. A nossa energia para manifestar alguma coisa, ela é formada por 3 pilares. Os nossos sentimentos, os nossos sentimentos e emoções, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Atitude até pode ser mais fácil tomar, ou não, porque tem situações que tá tudo tão contaminado que eu não consigo nem tomar uma atitude legal. O pensamento, se eu sou uma pessoa persistente, eu consigo controlar. Quando eu tô pensando em coisa ruim, eu mudo de frequência, etc, etc. Agora, o sentimento, você não engana. Você entendeu? É aquilo que você sente quando você tem contato com a situação. Então, vocês me mandaram na caixinha aqui medo de relacionamento. A própria Amélia, coloca aqui pra mim, se você puder e se você se sentir à vontade, que tipo de medo você costuma sentir, tá? Pra gente falar mais sobre isso aí. Então, nesse exemplo do relacionamento aí, que eu até compartilhei nos stories hoje. Ou ontem, sei lá. O sentimento que eu tenho, ele não é racional, ele não é controlado, né? Eu acho que isso eu não tô falando novidade pra ninguém. Tanto que é aquela história da briga, razão e emoção. E é aquela história de, se eu pudesse gostar de fulano, eu preferia gostar de fulano e não de ciclano, que só me dá dor de cabeça. Né? A gente não controla o que a gente sente. Porque ele é atrelado ali a tudo que é construído e atrelado a informações que a gente tem no nosso inconsciente também. E é ele que vai dizer muito a respeito das nossas conquistas e capacidade de atrair as situações para nossa vida. Então, o sentir vai te dizer muito dos seus padrões, da sua história, do seu inconsciente. É aquela sensação quando tá de boa, você pensa numa situaçãozinha qualquer. Meçam isso na vida de vocês, tá? Pra vocês sentirem aí se vocês estão vibrando positivamente em relação a algo. Eu quero um namorado. Quando você fecha os olhos e pensa em arrumar um namorado, qual é a sensação que você tem? Eu quero comprar um carro novo. Quando você fecha os olhos, não é pra você estar aqui falando comigo e fazendo isso, porque não vai funcionar, tá? Porque aí você tá na sua mente racional. É pra você fazer isso quando você tá relaxado, sozinha, antes de dormir, quando você tá de boa, praticando seu yoga. Gente, no yoga, eu tenho uma caralhada de informação que cai assim, ó, parece que vira fichinha. Aquelas maquininhas de dinheiro que vai cair dinheiro fazendo é a minha mente no yoga. Vai vindo um monte de informação pra mim, porque eu tô ali num estado de relaxamento, acessando informações do meu corpo e começa a cair ali um monte de ficha. Então é nessas horas aí de um relaxamento maior, em que você não tá com a mente ativa, que você tem que buscar aí se conectar com as suas emoções, para que você possa perceber o que você sente, como é que você tá em relação a isso, tá bom? Se a Amélia estiver online, eu não sei se a Amélia tá aqui ainda, ela tava. Ela queria que eu falasse sobre medo, e eu entro nesse tema, mas eu queria que você me exemplificasse o medo, tá? Alguém aí tem pergunta? Oi, Bá! Alguém aí tem mais pergunta? Quer colocar alguma coisa? Você tá percebendo algum padrão na sua vida? Já me conta aqui, gente. Vamos interagir. Que essas lives aqui, gente, eu trago pra estar com vocês. Eu fico aqui 1 hora em média, né? Todinha de vocês. E é um momento que eu quero que vocês me aproveitem, que eu quero que vocês façam pergunta, que vocês podem colocar a situação pessoal, desde que possa ser exposta em público, porque vocês sabem que é uma live que tá com outras pessoas e eu vou postar depois. E, então é um momento nosso aqui, é um bate-papo nosso. Qualquer dia eu vou trazer uma taça de vinho e vou ficar aqui batendo papo com vocês. Então, é assim que vem o padrão. É assim que está o padrão. Ele tá ali no seu inconsciente. Você muitas vezes não percebe que tá reproduzindo alguma coisa. Quando você menos espera, tipo, você acaba do mesmo jeito. Pode ser uma fidelidade, pode ser um medo, pode ser uma ferida, pode ser 1001 coisas. Deixa eu ver aqui que tem perguntinha da Amélia.
Às vezes fico completamente bloqueada, congelada, nem consigo agir com tanto medo. Mas, meu amor, isso é um medo que você sente pra tudo na sua vida, porque isso é importante, tá? Esse medo que você sente que te congela é um medo que você costuma ter em tudo, ou é um medo que você sente só em relacionamento afetivo? É um medo que você sente só em relação a dinheiro? É um medo que... Em que é esse medo? Para que a gente possa clarear um pouquinho mais. Por quê? O medo, ele é um sistema de defesa do nosso corpo, né? Então, quando tem algo desconhecido, não tô falando novidade pra ninguém aqui, quando tem algo desconhecido, eu tendo a ter medo. E todo mundo tem medo, em algum momento da vida, pelo menos, né? Todo mundo tem algum medo, né? Pode ser um medo de barata, pode ser uma fobia, que é um medo paralisante, pode ser um medo, pode ser qualquer medo, todo mundo tem medo. Mas ele é sempre um sinal de que você está fora do controle, né? Alguém deixou alguma pergunta pra mim também na caixinha hoje dos stories falando disso. Não, falando de que sempre reage muito a notícia ruim ou boa, enfim. Vou fugir do tema, deixa eu manter aqui. Então o medo, ele sempre está relacionado à sua falta de controle da situação, né? Porque se eu vejo, sei lá, um cachorro grande, eu tenho medo de cachorro, mas o cachorro grande rosnando pra mim, me dá aquele medo, mas de repente eu olho e vejo que ele tá preso e que é impossível ele me morder, o medo vai embora, né? Ou se de repente eu tô começando a viver um relacionamento e tá sem significado nenhum, a gente tá ali só nos amassa, tá gostosinho e tal, tá sob controle. Se eu começo a ficar vulnerável... Gente, é isso que as pessoas não têm que entender também sobre os relacionamentos, tá? Que a vulnerabilidade causa pânico em muita gente. A vulnerabilidade nos causa esse medo muitas vezes, porque quando começa a sair do controle, que eu me sinto vulnerável, aí eu falo, opa, não sei lidar com essa vulnerabilidade porque eu sou a louca controladora, deixa eu sair daqui, vai saindo de fininho e só volta. Por quê? Porque sai do controle. Então o medo, ele pode estar muito relacionado a essa sensação de vulnerabilidade. Em quase tudo. Tenho uma doença física que me atrapalha um bocadinho a vida. Mas nesse caso, tá? Eu não consigo ver o resto da pergunta. Mas assim, Amélia, esse seu medo, você tem que perceber o que engatilha ele, tá? Muitas vezes, o medo está relacionado à insegurança. E ele pode estar relacionado, e se você quiser compartilhar aí comigo, você pode falar, a questões, por exemplo, de que você viveu uma situação na sua vida quando criança muito assustadora, em que você sentiu que sua vida estava em risco. Por exemplo, sei lá, você quase morreu quando era criança, ou você foi sequestrada, ou você teve uma doença muito séria quando muito bebezinha, ou você perdeu o pai, ou você perdeu a mãe muito novinha, ou você não tinha segurança com eles, sabe? Então isso pode ser que seja sistemicamente relacionado a uma insegurança do que você viveu quando criança, tá? Quando pequena. Relacionamento afetivo, um rapaz tentava se aproximar e em 3 anos nunca consegui. Então, mas aí você vê que pelo que você tá me relatando, não é um medo só em relação a relacionamento afetivo, né? É um medo em relação a tudo. Você tem uma necessidade de ter controle, então provavelmente você é uma pessoa que faz as mesmas coisas, que não se permite mudança, que não se permite usar, que tem tudo muito controladinho, né? Que quer ter tudo muito sob controle, porque essa vulnerabilidade te causa medo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que investigar e começar a perceber, e daí todo mundo que está aí me assistindo, pode fazer isso para se perceber melhor. Ter um caderninho e toda vez que você tem um sentimento ruim, você investigar. Na primeira pode ser difícil, na segunda difícil, na terceira difícil, mas daqui a pouco com a prática você vai se perceber. Investigar o que desencadeou aquilo, né? Porque assim, vamos falar do medo. De repente eu tô aqui, eu senti um medo. Outra coisa, Amélia, o medo, se é algo que já tem um desconforto físico, você começa a ter pensamentos negativos, isso pode ser uma síndrome do pânico, tá? Será que você não tá com quadro de síndrome do pânico? Pode ser uma síndrome do pânico. A síndrome do pânico é o medo de ter medo. É o nosso corpo em uma situação de estresse tão grande há tanto tempo
que eu tô sempre em situação de estresse, eu tô sempre em situação de estímulo, de nervoso. Então, vale, Amélia, você dar uma olhadinha na live sobre a ansiedade na rotina da mulher contemporânea, que tá aqui no IGTV e também tá lá no meu canal no YouTube. Assiste, porque de repente você pode estar vivendo uma situação de síndrome do pânico há muito tempo e não tá percebendo, tá? Porque não é comum a gente sentir tanto medo o tempo inteiro. É comum que a gente tenha alguns medos, principalmente quando eles têm algum gatilho. Por exemplo, eu tenho medo de me envolver, é pontual. Eu sei que eu tenho medo de me envolver, né? E aí eu tenho que tratar isso também, porque senão eu não vou me envolver nunca. Eu tenho medo de ir ao médico, é pontual. Eu tenho medo de ir ao médico. Eu tenho medo de faltar dinheiro, é pontual. Eu tenho medo de faltar dinheiro. Agora, medo de tudo o tempo inteiro, um medo que me paralisa, um medo que me causa reações físicas, que faz palpitar o coração, um medo que me tira o sono, um medo assim, não é um medo normal. É interessante você investigar, tá? Mas padrões de medo podem estar associados a uma sensação de insegurança que você teve na sua infância, ou em alguma situação em que você, enquanto criança, sentiu que a sua vida estava ameaçada. Como é que você pode ter sentido sua vida ameaçada? Literalmente porque tinha alguém com a arma na sua cabecinha ali, ou não, um bandido, ou porque você sofreu um acidente grave, ou porque ameaçaram a vida da sua mãe ou do seu pai, a vida deles estava em risco por algum motivo, porque a criança entende como o pai e a mãe, eles são a vida, né? Eles são uma extensão. Então, se você sentiu a vida deles em risco, também. Se você teve uma separação precoce do seu pai e da sua mãe, também. Tudo isso aí vale a pena você investigar, tá certo? Me conta aí se ajudou, se deu pra você entender um pouquinho o que é isso. Porque tanto medo de tudo o tempo inteiro me cheira a uma crise de ansiedade aí, uma síndrome do pânico. E é muito desconfortável, né? Acho que muita gente já passou por isso. É muito legal se você puder investigar isso, tá? Principalmente o medo que paralisa, que impede a gente de fazer coisas. Mas está muito relacionado à sensação de vulnerabilidade. A gente não se permite ser vulnerável e a gente é vulnerável, principalmente nós mulheres, né? Somos inclusive cíclicas, somos extremamente vulneráveis. Quem mais tem pergunta, gente, pode fazer aí, tá? Pode ir deixando na caixinha de pergunta que eu trago aqui pra gente debater. Tá, então todo mundo aí já entendeu o que é um padrão e o porquê que a gente tem padrões, né? Pode ser por fidelidade, pode ser por ferida, tudo isso aí que eu falei. Amélia, se quiser mais fazer mais alguma pergunta, você pode falar, tá? E qualquer outra pessoa também. Eu vou dar andamento aqui pra não ficar super maçante. E aí, você percebeu que você tem um padrão. Como é que eu saio disso? Bom, é óbvio que eu não vou deixar de falar que, né, a melhor coisa é você contratar um terapeuta, um constelador, um terapeuta holístico, ou um psicoterapeuta, um psicólogo, alguém que você confie, que você bote fé pra te ajudar a entender o que está acontecendo ali, né, e a ressignificar esse padrão. Mas, em casa, sozinha, Bruna, eu quero saber sozinha o que eu faço, ok? Pra tudo na nossa vida, pra quebrar qualquer padrão, seja um pontual que a gente tenha percebido, seja eu nem percebo padrão, mas eu quero resultados diferentes, tem uma técnica nas barras de Axis incrível. Aliás, deixa eu aproveitar e falar aqui pra vocês, dia 21 de março, pra quem vê a live gravada, talvez já tenha passado dessa data, mas dia 21 de março de 2021, vai ser um domingo, eu vou dar uma classe de barras de Axis, que vocês vão aprender essas técnicas que eu vou falar aqui, e muitas outras, tá? É uma classe pra quem quer mudar de vida e pra quem, de repente, quer mudar de profissão. Porque você aprende a fazer as barras de Axis no outro e aprende técnicas vocais pra transformar a sua realidade, pra bugar o seu cérebro, pra deletar informações que não servem mais. E então você começa a transformar a sua vida. Minha vida começou a mudar literalmente quando eu fiz esse curso. Foi a primeira técnica que eu aprendi além do tarô, né? É transformador. E se você usa as técnicas, você voa, você muda de vida. E além disso, é uma técnica que você pode ganhar dinheiro com ela, porque você vende sessões de barras de Axis. Eu hoje vendo sessões de barras de Axis. Eu comecei como terapeuta pelas barras de Axis. E foi o que financiou meu curso de Theta Healing, financiou meu curso de constelação e até hoje eu amo essa técnica e uso demais. Então quem se interessar, tô trabalhando com vagas limitadíssimas, 2 alunos por classe. Eu ainda tenho uma vaga pro dia 21. Se você se interessar, me manda um inbox que eu te mando as informações sem compromisso.
pra você fazer essa classe comigo, tá? É presencial, tem que ser presencial aqui em São Paulo, mas é transformador. E nas barras, a gente tem a técnica da pergunta, tá? Eu já falei um pouquinho sobre ela no começo, mas agora eu vou entrar mais na especificidade. O que significa? Quando você percebe um padrão, você está vivendo um relacionamento ali que está sempre igual, né? Que é o exemplo que eu já dei. Sempre dá a mesma meta, falar português claro aqui. Como é que você consegue, então, criar um espaço no seu cérebro para fazer diferente? Simples. Primeiro é sair do controle, abrir mão do controle. Porque se você controlar, lembra que eu falei no comecinho da live? Você vai tentar controlar uma mente controladora, de uma louca controladora, que é uma mente controladora que está limitada a um padrão limitante, um padrão de controle. Então, você não vai ter mais, você vai ter mais do mesmo, você não vai ter novidade. Então, você não tem que buscar saídas pelo seu cérebro. Aquilo de ficar ali pensando, perder noites de sono, dias em claro, não se concentra no trabalho. Quem nunca, né, mulherada? Quem nunca tava com aquela situação afetiva ali chateadíssima, que ia pro trabalho ali, tava no automático, só pensando naquilo que eu fiz de errado, o que eu fiz dessa vez, por que eu não consigo, e fica ali vivendo aquele drama. Quem nunca, né, viveu isso? Primeiro passo pra você não conseguir resolver isso mesmo, é você ficar ali pensando sobre. Então, você não vai ficar refletindo sobre aquele problema. Você vai simplesmente... Parece fácil, tá? E a técnica de barras, algumas técnicas de barras muitas vezes são subestimadas, porque elas são fáceis mesmo. Porque transformar a vida não tem que ser algo difícil. E é isso que as barras ensinam pra gente. Pode ser algo leve, simples, divertido. Então, só por diversão, se permita baixar as barreiras agora e ouvir. E aí, ao invés de eu ficar pensando, tentando arrumar uma solução, somando 2 mais 2 é 10... Mas por que então? Eu não vou procurar respostas, eu vou deixar que as respostas vejam. E eu estimulo, que as respostas venham. E eu estimulo a vinda dessas respostas com perguntas. Como pode, não sei o que lá? Como pode, não sei o que lá? Só fazer perguntas, tá? Só fazer perguntas. A Lu, você tá falando que é difícil. É, Lu, não é fácil. A gente tem a tendência, a nossa mente foi criada pra isso mesmo, né? Então, é um pouquinho complicado. Mas a gente pode treinar ela pro contrário agora. E as barras ajudam muito nisso. Na infância eu me senti muito diferente pela minha doença física, a maturidade veio mais tarde. Tudo que acontece na infância é bem determinante aí pra gente. E era um bocadinho posta de lado pelos colegas, um bocadinho zoada, que fez com que eu me fechasse. Sim, isso te criou uma reatividade, né, Amélia? A gente fica reativa. Então, antes que o outro seja agressivo comigo, eu sou com ele. Ou antes que o outro me deixe falando sozinha, é eu que deixo ele. E aí a gente cria uma barreira nas relações. Então, antes que o outro te machuque, você é quem machuca o outro. Mesmo que você não perceba, tá? Você tem dificuldade em confiar no outro. Isso veio da sua infância, pode ter vindo aí de outra coisa também, dessas vivências que você teve aí na sua infância. Então, é você olhar pra isso e investigar. Porque as respostas podem muito estar aí, nesse se sentir do patinho feio, se sentir desencaixada, e criar um padrão de resistência ao próximo, né? A gente levanta barreiras e muros. Só que as barreiras e muros, ao invés de nos defender, elas nos impedem de viver coisas boas, né? Então, não é positivo. O legal é você conseguir fortalecer o seu amor próprio hoje a um nível em que você perceba que o outro pode falar o que quiser de você, que você não tá nem aí. Oi, Ká. Antes tarde do que nunca. Estamos aqui ainda batendo um papo. Então, gente, você estar na pergunta e se permitir possibilidades diferentes, eu postei essa semana também, eu não sei quem viu, uma publicação em que eu falava assim, eu não vou lembrar a frase que eu coloquei. Mas enfim, a ideia era passar pra vocês que você saber muito, você ser essa bichona, no seu trabalho pode ser ótimo, na sua profissão pode ser ótimo, quando você está escrevendo um texto pode ser ótimo, mas na sua vida pessoal não vai te ajudar muita coisa. Porque quando a gente é muito sabichona, quanto mais inteligente a gente se a gente não se trabalha, maior a nossa tendência a ser controladora.
né? Porque aí a gente sabe de muita coisa, sabe que isso, mas isso dá nisso, sabe que não sei o quê. E quanto mais experiência de vida a gente tem, mais tendência a ser controladora também, se a gente não se trabalha. Porque daí, eu já sei que isso dá nisso. Então, quanto mais eu sei sobre a vida, mais eu impeço as possibilidades de acontecerem. Quanto mais eu sei sobre a vida, mais eu vou ter os mesmos resultados que eu sempre tive. Porque quando eu declaro que eu sei de algo, eu digo ao universo não me mostre nada de diferente, porque eu já conheço, eu sei que é isso que vai ser. Vocês percebem? Então vamos dar um exemplo aqui. Que foi que exemplo que eu tava dando mesmo? De relacionamento, né? Deixa eu tentar buscar aqui que eu sou pisciana, gente. Pisciana, vocês sabem que é esquecida. Ó, já tô determinando que pisciana é esquecida. Aí o que acontece? Eu nunca vou ter a memória boa, porque eu só fico falando que pisciana é esquecida. Não, a memória é boa até, tá? É que nós piscianos temos facilidade pra se conectar aí pra um universo só nosso, paralelo aí. Às vezes a gente tem dificuldade de voltar. Aí falam que a gente é esquecido, desligado, imagina. E então era o relacionamento que tinha um padrão por conta da tataravó, né? Foi isso que eu falei, não foi? Se eu tiver errado aí, vocês me corrijam, viu, gente? Que vocês têm um dedinho aí pra escrever. Podem falar comigo que eu não mordo, não. Então, se eu tinha esse padrão de relacionamento, imaginem vocês se eu quisesse ser a sabichona e dizer, eu já sei que é assim. Eu já tô falando a sofrer no amor mesmo, é assim sempre foi, sempre vai ser, é uma maldição da minha família, é assim que é assim que vai ser. Imagina se eu decretar isso. Acabou. Eu só vou ter isso pro resto da minha vida. Mas, além de sabichona, eu sou também curiosa. E de repente eu ouvi falar aí numa terapia, eu falo, quem sabe isso aí, vamos ver o que é, né? Aí eu fui lá pra ver, pra crer. Libertador. Vocês entenderam? É libertador. É libertador você perceber a nossa estupidez, tá? E eu falo isso com muito amor, porque somos todos estúpidos e temos muitas estupidez. Mas a gente perceber essas coisas que a gente faz por inconsciência, né? Que a inconsciência é a falta de consciência, é lindo. Olhar e analisar, cada caso é um caso. Então, vocês tendo essas ferramentas, entendendo um pouquinho mais disso tudo, vocês conseguem aí criar ferramentas para transformar a vida de vocês, para modificar a vida de vocês, né? Então façam isso e se permitam estarem erradas, mulheres controladoras, loucas controladoras. Permitam-se estar erradas e permitam-se abrir mão do controle. Estar vulnerável. As meninas da minha jornada... Gente, em março, no final do março... Já tá em março, né, socorro. Provavelmente no final de março ou em abril, eu vou abrir uma nova turma para a Jornada Empodera. A Jornada Empodera é tudo isso que eu tô fazendo potencializado com constelações familiares, com aulas gravadas, com muito material para vocês transformarem a vida, hein? E a gente fala muito da mente controladora lá e de como lidar com tudo isso, se empoderar e conseguir transformar sua vida. Então fiquem de olho aí, porque a Jornada Empodera é bem profundo o trabalho lá. As meninas estão gostando bastante. E enfim, voltando a isso. Se a gente se permite estar fora da louca, controladora da mente, que tudo sabe, de procurar resposta, de tentar encontrar soluções por si só, a gente abre espaço para nossa energia para fugir desses padrões. Fora que a gente se permitir perceber que eu posso ter um ganho por trás daquilo. Qual que é o ganho, né? Por que eu reproduzo isso? E aí analisar que existe um padrão e por que eu estou reproduzindo esse padrão. Tá certo? Perguntas? Eu vou... Sabe que hoje eu tô sentindo? Que eu não tenho que... pra quem tá online comigo agora, que é aquele momento que eu corto depois. Então, se você tá assistindo a live gravada, gratidão por ter ficado comigo até aqui. Vocês não saiam, quem tá online fica aí, tá? Tô me despedindo de quem tá assistindo gravada depois. Vocês veem que lindo, gente? Eu tô no presente, mas já tô no futuro também. Você que tá assistindo a live gravada, gratidão por ter ficado por aqui. Espero que essa live tenha te ajudado, tenha te trazido um pouquinho mais de consciência. Comenta aí embaixo se eu puder te ajudar em alguma coisa, me manda uma mensagem. Se tiver interesse no curso de barras, me manda mensagem que eu te passo informação. Na sessão de constelação, a mesma coisa. Vamos juntos nessa. Gratidão. Namastê.